Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, domingo, 4 de maio de 2025. E os tempos estão passando tão rápido como ontem que passou, tão rápido como um relâmpago. E isso não é de se admirar, porque está escrito que o Criador e Pai Celestial, Yahweh, iria sim abreviar os tempos, porque senão nem mesmo os escolhidos seriam salvos. Né? Todo dia eu gosto de meditar sobre as coisas de Yahweh. Aí eu vou lá para o livro da Bíblia, porque eu fico lendo e observando a Bíblia não como um livro de religião, mas sim como um livro de instrução. E é assim que Yahweh deixou para todos nós a Bíblia como um livro de instrução, para que possamos ler e meditar, absorver e praticar. Não é? Quando lá em Gênesis fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós temos um corpo físico, Melquisedeque, que é a teofania de Yahweh, que é a figura física de Yahweh, né? Então temos também alma, Yahushua, Mashiach e Mishihai, alma, né? A luz, eu sou a luz da vida, né? E nós temos um espírito, que é o fôlego da vida, e esse espírito acompanha nós. E esse espírito já era nós, lá no Palácio Celestial. Por isso que Yahweh proferiu, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Yahweh, ele proferiu, foi no plural, não no singular. Né? Então temos que ter fé em tudo que nós vamos fazer nessa vida temporal. Não essa fé religiosa, mas essa fé que Yahweh, ele coloca em nossa mente. Tudo que nós formos fazer, é claro que nós temos que pedir orientação ao Pai Celestial, Criador do céu, da terra e do mar, por isso que está escrito, faça a sua parte que eu lhe ajudarei. Aí você vai ter que fazer a sua parte. Então você tem que planejar e ter fé em você. Uma vez você tendo fé em você, Yahweh irá abrir a sua mente e lhe dar sabedoria e grandes oportunidades. Eu estou falando isso porque tudo que eu imagino, né, eu tenho fé e peço orientação ao Criador e Pai Celestial. E Ele vai lá e me dá sabedoria e eu vou e executo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui agora, uns exemplos bem clássicos. Vamos lá. Eu não sei se daqui da janela dá para perceber, mas eu vou abrir aqui. Ali tem um pé de cana, ali tem um pé de mamão, ali tem uma planta chamada de espada de São Jorge, mas só que eu plantei essa planta aí, não por questão de superstição, eu não tenho superstição, é porque essa planta aí, ela é medicinal, então tudo que é medicinal eu planto, né? Agora bem ali perto entre a espada de São Jorge e o pé de mamão, você vai ver que tem algumas mudas, deixa eu fazer o zoom. Tá vendo essas mudas? Ó, essa muda aí é de abacate. Eu vou explicar daqui a pouco porque esse abacate. Mas eu já vou começar a explicar agora. E deixa eu ver, ali também tem uma já pronta também ali, ó. Abacate, tá vendo? É abacate. Aqui é pé de... Agora eu vou tirar o zoom. Esse aqui é o pé de maracujá. Vou dar alguns exemplos para você clássico aqui, ó. Temos a mamão, temos a maçã, temos o jurubeba, temos a espada de São Jorge, tem ali algumas mudas de manga, né? E agora eu vou puxar o zoom. E tem outros plantas medicinais, tem a barbosa. Agora eu vou puxar o zoom mais uma vez aqui, para vocês verem que qualidade que está aquelas mudas de pé de abacate. Deixa eu puxar mais aqui, ó. Cadê? Tá aí, ó. Uma vez eu passei lá no mercado e vi e estava querendo comer um abacate. E o quilo do abacate estava R$ 38.
Então, quer dizer, 2 abacates já dava mais do que 1 quilo. E esse abacate é abacate manteiga, um dos melhores. E atrás aqui de casa tem um pé bem grande de abacate e estava dando muitos abacates. Uma vez eu fiquei pegando os caroços de abacate. Todo mundo falou, Flavão, tu tá ficando doido, para que você quer esse caroço? Eu falei, não, porque eu estou pensando em alguma coisa e eu vou pôr em prática. E também comecei, né? Aí peguei os saquinhos, que eu gosto muito de cuscuz, e aqueles sacos de cuscuz eu costumo guardar justamente para fazer, para servir de uma vazia, para colocar o barro e depois colocar a semente. Então isso eu fiz. Ó, hoje como é que está aí, ó. Olha esses pés aí, como é que está bonito. Olha os outros lá que já estão grandes, né? E, então, o meu irmão ele tem um terreno ali pro rumo de Corumbá que é mais de 10, que é mais ou menos 1 hectare. São 10 mil metros. E eu falei para ele o seguinte, olha, você tira essas plantas aí que não servem para nada. Tem algumas árvores lá que não servem para nada. Árvores daninhas. Falei, manda a máquina passar que eu vou plantar aqui 60 pés de abacate. E futuramente a sua filha pode vender esses abacates, né? E são 60 pés de abacate. E lá dá para plantar tranquilo. Lá tem muita água. E o terreno é árido, é um terreno bom. Então vamos lá. Isso tem um ditado. Quem planta colhe. E também tem esse pé de cana. É a melhor cana caiana, né? Então vamos lá. Eu estou falando tudo isso para chegar por que o homem ele é sábio e inteligente, quando ele coloca a sua sabedoria em prática. O homem é capaz de fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Então vamos ver aqui o que está escrito em Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz o seguinte: a fé é a firme confiança de que virá o que se espera. É a demonstração clara de realidades não vistas, pois por meio da fé os homens dos tempos antigos receberam o testemunho, né? Então existe essa fé. Então essa fé física que nós temos aqui, quando nós colocamos em prática, Yahweh, ele faz com que as coisas aconteçam. Olha aí, ó, eu coloquei em prática. Eu imaginei isso aqui desse jeito. Então, para mim gravar esse vídeo hoje, eu tive que ter muita paciência. Então, quem tiver ouvido e tiver a oportunidade de observar esse vídeo, é um presente de Yahweh, né? Então, isso aqui não tinha nada, esse terreiro aqui era apenas, é concreto aí, como você vê mesmo. E as pessoas falam, Flavão, engraçado que aí, no meio desse concreto nasce planta, tem até mastruz, uma planta medicinal. E os pessoal falam, é um terreno abençoado. Eu falei, é verdade. Mas é um terreno abençoado porque o ser humano que acredita nas coisas celestiais, nas promessas de Yah, se torna-se abençoado em tudo que ele for fazer. Então, é isso. Então, baseado nisso tudo, essa fé física acontece quando nós temos a certeza das coisas que esperamos. Então, eu esperei ver tudo isso aqui aconteceu aí. Tá vendo? Agora, vamos lá para o mundo das Escrituras. O que Yahweh ele proferiu? Quando ele olhou para Adão e Eva, Adão, com aquela imensa tristeza, né? E Eva também fora do paraíso, com aquela tristeza, o que o Criador ele proferiu? A persona física, Yahweh, Melquisedeque, e também estava Yahushua, que Yahushua estava conectado junto com Melquisedeque. Olha Eva, olha Adão e Eva, eu prometo, enxugue as suas lágrimas, porque eu prometo não só a vocês, Adão e Eva, mas também aos seus descendentes, né, que confiar nessas minhas palavras. No caso de vocês, eu irei